Nesse vídeo você vai aprender exatamente como que você pega uma lista de leads, uma lista de contatos, de e-mails, de nomes, de telefones, seja em planilha, né, seja no Google Sheets, seja no Excel, em formato CSV, e salva, né, e você exporta no seu Notion. Então você vai usar o Notion como se fosse um CRM e você precisa exportar, você precisa trazer os seus leads, a sua lista de contatos aí para o seu Notion. Então nesse vídeo aqui fica até o final que você vai saber exatamente como fazer isso e muito rápido, muito fácil. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo para você fazer esse processo. Bom, eu tenho aqui uma planilha, como você também deve ter, desse jeitinho aqui. Então, a gente vai ter as colunas e as linhas, que são justamente os leads. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. O Notion sempre vai te recomendar, ele vai aceitar melhor quando você coloca o tópico, né, o tema ali, sobre o que é aquilo que vem embaixo na primeira linha. Então, eu coloquei até aqui em uma cor específica, né, coloquei no cinza aqui para te mostrar que essa é a primeira linha. Então, o Notion ele vai ler essa linha aqui como se fosse o nosso tema. Isso aí já vai economizar bastante tempo de configuração lá dentro, fechou? Então aqui eu tenho primeiro o nome, o e-mail da pessoa, tenho o telefone, coloquei tudo padrão aqui, eu tenho a origem, que é basicamente de onde a pessoa entrou, vamos dizer assim, né, qual que foi o primeiro contato dela, por onde que ela me conheceu, né, aí tem a data do primeiro contato, que eu coloquei tudo uma cascata aqui, tudo numa sequência aqui para ficar mais fácil, e o valor do serviço, então esse aqui pode ser o valor que ela pagou, ou sei lá, qualquer coisa, o valor que ela tem pretensão de pagar, né, do serviço. Então o que eu vou fazer aqui é basicamente vir aqui em arquivo, aí eu vou baixar esse arquivo aqui, eu tenho que baixar em CSV, tá? Então lembra de você baixar nesse último aqui, ó, ponto .csv, valores separados por vírgula, esse penúltimo quer dizer, né? Não é o último não, é o penúltimo. Aí você pega, baixa o arquivo, beleza, baixou. Agora vamos aqui pro meu Notion e eu vou já te mostrar como que você vai trazer esses leads para cá. Então primeiro eu vou criar uma base de dados, como se você estivesse fazendo aí pela primeira vez também, para você entender tudo que você precisa fazer. Então vem aqui, ó, cria uma base de dados, esse aqui vai ser o meu CRM, lista de leads e clientes, pode ser. Aí eu coloco um íconezinho da hora aqui, ó. Eu gosto de colocar esse aqui, como se fosse umas tagzinhas, né? Uns cartãozinhos de lead. Beleza, aí aqui eu tenho a minha base de dados, toda sem nada, então eu só tenho o nome, que é justamente o título da minha página. E se eu abrir aqui a página, eu não vou ter nada também. Então, pensando que você vai começar e vai subir a sua lista no Notion, só que você não tem nada ainda, nenhuma estrutura para subir, então a gente vai criar do zero aqui a base de dados, a estrutura para receber a sua lista. Então vamos lá. Eu sei que eu tenho o nome, eu tenho o e-mail, eu vou na mesma sequência daquele outro lá, e você vai colocar tudo texto, tá? Por enquanto, tudo texto por enquanto. Então, e-mail, já vou te explicar o porquê que vai facilitar isso. Aí tem aqui o telefone, né? Só que esse telefone aqui, ele já é a propriedade de telefone específica, ó. Tá vendo aqui que ele já vem como telefone, só que esse telefone do Notion, ele já é pré-formatado como um telefone e você não sabe como que ele vai vir pra cá. Se eu clicar aqui, ele vai tentar abrir, ele vai tentar ligar de alguma forma pra esse telefone aqui, o que eu não gosto também, então eu odeio isso. Então eu sempre coloco, você pode colocar número também, mas eu prefiro colocar texto sempre, para pelo menos receber essa lista. Então coloca o texto aqui também. E aqui eu tenho também, deixa eu ver, nome, e-mail, coloquei e-mail já? Tá, então o nome é o título, e-mail, telefone, aí tem a origem, a data do primeiro contato, então eu vou colocar a origem aqui, que vai ser basicamente texto também, origem, a data pode ser data, né mesmo, então não tem problema, a não ser que o formato da sua data aqui dentro do Excel, da planilha, seja diferente. Então eu já tive problema em subir lista de leads de clientes para o sistema, que a data tava errada, né? Então tava aquele formato de fora, né? Formato dos Estados Unidos, que só eles gostam de usar, que é essa porra desse ano, mês e dia, né? Ou ano, dia e mês. Nem sei como que é, mas enfim. Deixa no padrão aqui formatado nessa data aqui. Então, para você formatar aqui também, você vem aqui em formatar, aí vem número, vai ter a data aqui, ó. Essa data aqui já é o padrão, então você vê que ele tem dia, mês e ano, que é o padrão que o mundo inteiro usa, só os Estados Unidos gosta de fazer diferente, né? Vai saber o porquê. Aí eu coloco aqui a data do primeiro contato, beleza? Data tá aqui. Se essa data aqui não der certo, a gente faz da mesma forma que eu tive que fazer com o meu cliente, que é colocar em texto também, porque o texto ele é um formato de conteúdo universal, né? Então você nunca vai ter problema com o texto. E aqui o valor do serviço, eu vou fazer o teste também, fazer aqui em real direto, fazer o teste com você aqui para ver se ele vai junto, né? Porque eu já subi bastante lista de leads aqui pro Notion, só que eu nunca sei quando que ele vai aceitar um formato de coisa ou não. Então, vamos colocar aqui valor, padrão, fechou. Tá aqui, então eu saio daquela página, aqui estão as minhas colunas, eu tenho uma criada aqui, eu vou deixar uma criada, teste, colocar 6, teste, arroba gmail, só pra gente saber que eu criei essa aqui, né? Teste 2, teste 3, não, aqui é só número, né? Então, 3, 4, 5, 7. Beleza. Aí, o que eu vou fazer pra subir essa lista agora, né? Eu vou vir aqui em cima, ó, os 3 pontos aqui em cima, clica, mesclar
mesclar com CSV. Você vai ter importar e você vai ter o exportar. E aí você vai ter o do meio, que é o que a gente vai usar, que é o mesclar com CSV. Que essa aqui é uma funcionalidade que eles colocaram recentemente aí, né? Eu acho que faz algumas atualizações que eles colocaram aqui para justamente você conseguir usar a estrutura que você já tem na sua base de dados e mesclar com uma lista que você vai colocar externa, né? Então eu prefiro usar essa forma aqui, mas se não for o caso, né? Se você quiser usar outras formas, ou se essa aqui estiver dando errado, você pode usar tranquilamente a importar, né? Mas aí você vai provavelmente ter que criar uma outra base de dados, ou então você vai ter que fazer algumas mudanças específicas na base de dados para você fazer. E aí exportar é para você basicamente baixar os dados que você tem aqui para colocar em outra ferramenta, né? Mas vamos lá aqui, ó, exportar em CSV. Aí já achei o meu arquivo aqui, então lista leads CRM Notion. Ele vai vir com essa página 1 aqui, porque eu peguei do Google Sheets, né? E ele separa em páginas, mas se você achar o arquivo por esse nome já tá certo. Aí beleza, aqui ele vai abrir uma página, configura as colunas do CSV. Aqui ele vai te mostrar a demonstração mesmo, como que ele vai vir, ó. Então ele me mostrou aqui exatamente como que a lista de leads que eu quero trazer para o Notion vai aparecer quando for exportada, né? Então eu tenho aqui o nome, o e-mail, o telefone, origem, data de primeiro contato, valor do serviço. Aí eu tenho a data de primeiro contato que eu criei e o valor que eu criei também. Por que ele fez isso, né? Por que ele separou? Porque ele criou outras colunas e colocou aqui, em vez de usar as minhas que eu coloquei. Porque aqui dentro, nessa parte aqui, nessa coluninha aqui, é onde ele vai fazer a configuração. Então, onde a gente vai escolher como que ele vai trazer esses dados para cá, para dentro do Notion. E aí aqui, ó, lembra do que eu falei da planilha, né? Que ele pega a primeira linha como o cabeçalho, que ele pega o tópico, né? Então, o nosso cabeçalho, eu coloquei aqui como a primeira linha. Então, nome, e-mail, telefone, origem, bababá. E aqui eu posso falar para ele justamente ler essa primeira linha como o cabeçalho. Se eu tirar isso aqui, ó, ele vai criar uma outra linha. Não vai criar porque eu já coloquei certinho lá, mas geralmente quando você tira isso aqui, ele cria uma outra linha como se o cabeçalho fosse um outro lead, vamos dizer assim. Então ele cria uma outra linha aqui para falar que o cabeçalho é um lead. Provavelmente ele vai fazer isso, ele só não mostrou aqui na demonstração, porque já tá feita, né, a demonstração, mas enfim, é só pra você não fazer isso também. Aqui eu tenho, ó, você vai passar por cada um aqui e você vai ver como que você colocou. Então aqui eu tenho o telefone, foi justamente o telefone que eu criei aqui para ele usar. A origem também é só texto, então tranquilo. Data de primeiro contato, ele criou uma nova. Por quê? Porque a data também é uma questão complicada que o Notion precisa formatar, né? Eles usam uma forma de estruturação de dados aqui que a API meio que tem problemas em fazer essa formatação. Inclusive, algumas ferramentas de automação também tem problemas disso. Você tem que configurar bem isso aqui. Mas, no geral, ó, isso aqui é bem tranquilo. Então, eu vou deixar ele... Eu não vou deixar, na verdade, ele usar a dele. Eu vou falar para ele usar a minha, para eu te mostrar como que vai ficar. Então, aqui ele já mostrou como que vai ficar aqui, ó. Então, deu errado, tá vendo? Porque ele trouxe o mês como se fosse o dia e o dia como se fosse o mês. Então, ele trocou a ordem de tudo aqui. Então, se ele fizer isso aqui, você volta pro jeito que ele quer. Então, você coloca aqui, ó, data completa. Também deu errado. Então, eu volto aqui, coloco, sei lá, mês, dia e ano. Não mudou nada também. Então, eu volto aqui e coloco dia, mês e ano. Também não mudou nada. Então, o que a gente vai fazer? Já que ele deu ruim aqui na data, mesmo estando a formatação certa, mesmo estando tudo certinho, você precisa, né, aceitar que isso aqui geralmente acontece mesmo. Justamente foi o que eu falei, né? O Notion ele tem uma dificuldade em fazer essas datas aqui. Então, eu vou trazer como texto. E depois eu vou te mostrar como que você não perde essa data aqui. Porque se você formata, se você reformata e transforma uma propriedade que você tem num outro tipo de propriedade, você pode perder o que você tem ali. Mas eu vou te mostrar como fazer, como não perder. Então aqui, ó, eu tenho o valor de serviço também, que ele criou uma outra em texto, tá vendo? Eu justamente coloquei o valor em número para te mostrar que ele vai tentar o máximo possível de trazer o negócio sem desformatar tudo, né? Só que aí eu vou tentar colocar como valor aqui, ó. Então, tá vendo que eu trouxe pro valor que eu criei na minha base de dados e deu certo, né? Aparentemente deu certo. Então eu tenho, ó, 67888, 790, 900, 877. Aí eu venho aqui, ó, 67888, 900, 550, 97, bababá, 877. Tá certo, né? Então, beleza. Aí, pra você subir de fato, você vem aqui e dá uma última checada. Então, você vê, ó, nome tá certo, e-mail tá certo, telefone, beleza, origem tá certo, data de primeiro contato agora tá certo, coloquei texto, valor tá certo e essa data aqui ficou de fora porque essa aqui que deu ruim. E vamos lá, exportar, quer dizer, importar CSV. Como tem pouca coisa, ele vai fazer rapidão aqui e eu vou vir aqui em layout e tirar essa parte aqui. Eles mudaram até o texto, ó, envolver todo o conteúdo. Era quebrar página, quebrar linha, não sei o que lá. Agora mudaram esse texto aqui. Então, ó, primeira coisa, a data que eu coloquei aqui tá errada, então eu vou trazer isso aqui pra cá. O valor deu errado também, ó, você vê que mesmo que ele tenha mostrado lá naquela demonstração que o valor ia dar certo, né, que o valor ele ia usar o que eu tinha mostrado aqui pra ele, ele deu tudo errado, né, então ele não trouxe o valor, ele só trouxe só tem o teste
teste que eu fiz aqui, né? Que eu fiz justamente para te mostrar que era para dar certo. A origem deu certo, o e-mail deu certo, o nome deu certo também, que é só texto, né? Tudo que é só texto sempre vai dar certo, porque não tem problema nenhum. Aí quando é número e quando é data já começa a dar ruim. Então, se der errado, você vai fazer a mesma coisa de novo. Então você vai vir aqui, ó, exclui tudo, vem aqui, percebe o que deu errado, você vem aqui em mesclar com CSV, escolhe o mesmo arquivo, vem aqui em mapear, aí eu vou lembrar o que deu errado, né? Então o valor deu errado, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele usar o valor que ele quiser. Então aqui, ó, eu venho nome, e-mail, telefone, origem, data é texto e valor serviço é texto também. Então, beleza, vamos deixar ele usar o que ele quiser aqui para trazer pra gente. Depois a gente vai formatar. Aí, ó, agora sim, nome, e-mail, origem, telefone, valor deu errado, porque eu nem coloquei ele, né? Então foi justamente o que eu troquei. Data também eu troquei essa. E aí, as únicas coisas que eu tive que mudar aqui para ele trazer para mim essa lista foi a data, que eu transformei em texto, e o número, né? O valor do serviço que eu transformei em texto também. Então ele trouxe como tava aqui do jeito dele. Agora, o que eu vou fazer para não perder esses valores aqui, né? Esses dados e formatar do jeito que eu quero. Então eu venho aqui, ó, data primeiro contato, eu vou alterar o tipo e eu vou vir aqui em data. Pronto, alterei, já deu errado. Algumas deram certo e outras deram errado, ó. Você pode ver que algumas, deixa eu colocar 24 horas e dia, mês e ano. Ó, você vê que essas aqui de baixo foi tudo errado, né? E essas de cima deram errado também porque ele fez a reformatação das coisas, né? Então deu tudo errado aqui. E por que ele faz isso? Porque a data, quando ele chega até o 12, né? Então ele vê essas datas aqui, ó. Aqui, daqui do 5 até o 12, ele acha que esse primeiro aqui é o mês, porque é o padrão que eles usam lá nos Estados Unidos. Então é óbvio que ele vai usar um padrão do país que foi criado, né? Então não tem muito o que fazer. E esses três aqui, como ele já não consegue colocar o 13 como um mês, ele vai fazer certo, né? Ele vai colocar o 13 como o dia e o 4 como o mês. Então ele dá certo aqui. Se ele fez isso aqui, você não tem muito o que fazer, né? Você viu que eu mudei pra data aqui, era pra ele dar certo, não deu certo. Então eu vou tentar colocar a data de novo aqui, e aí eu vou te mostrar como que você pode resolver isso aqui de fato. Então eu vou colocar aqui, ó, mês, dia e ano. Aí se eu mudar, ele já vai trocar tudo de novo, né? Então vai ficar tudo errado de novo. E aí se eu voltar pra texto, inclusive, ó, pra texto ele deu certo, ó. Então a gente vem aqui pra data de novo, faz o teste. Agora os que estavam errados, que era esses aqui de baixo, eles estão certos, e esses aqui de cima, que era pra dar certo, tá errado. Então aí eu venho aqui de novo, coloco dia, mês e ano, só pra ver como que fica, e aí de novo deu errado aqui, o 4 ficou como dia, e aqui em cima ficou como o mês. Então o que a gente vai fazer? A gente vai de novo exportar, mas agora de um jeito diferente. Então escolher aqui de novo, ó, o meu arquivo, aí eu venho aqui e eu vou colocar como número, deixa eu ver como que ele fica. Data, primeiro contato, ó, a data, porque ele tá com esse ícone estranho, mas eu vou deixar como número só pra testar como que ele vem. Então vamos lá, importar de novo. Aí ó, como o número deu errado também, ele nem trouxe mais nada, né, porque já tá formatado. Então o único que deu um pouquinho certo foi o fazer em texto, né, então foi trazer em texto, só que ele dá errado a formatação em si. E por que dá errado, né, porque aqui eu já formatei ele como data, né. A questão é que essa data aqui, o Notion ele vê como uma data errada. Isso aqui já é um problema por si só, porque eu teria que formatar, só que no padrão que a gente tem no Brasil, né, então dia, mês e ano. E aqui na planilha do Google aqui, é como se ele já tivesse uma formatação interna de mês, dia e ano, ou de ano e dia e mês, ou de ano, mês e dia, né? Tudo errado, tudo diferente do que a gente quer colocar aqui. Antes de fazer um outro arquivo, eu vou mesclar aqui de novo, trazer de novo para cá, né? Eu vou mapear. Aí a data de primeiro contato, eu vou voltar ela para texto. E aí vamos ver aqui, ó, data, ele já tá com esse ícone de data aqui, que eu não queria que tivesse, que já é estranho. Ele já mostra que ele tá errado, né? Então já mostra que o mês vai vir antes. Então, ó, eu vou trazer como data e dia, mês e ano. Então, cliquei aqui, importar. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, aqui deu certo, tá vendo? Então, ele veio como dia, mês e ano, só que ele veio como data completa. Isso aqui nem é o dia, mês e ano em si. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, formato de hora 24, pra deixar no jeito. E aí, vamos testar para ver se ele acerta aqui pra mim, né? Porque eu não quero ver assim, né? 5 de abril, 15 de abril, que tal? Eu quero ver só a data com as barras ali. Então, eu venho aqui, data completa, dia, mês e ano. E aí, pronto. Agora sim deu certo. Então, eu tive que exportar como o formato exato que ele vem. Então, na primeira vez eu coloquei como data completa, na segunda vez eu tentei com texto, não deu certo também, porque tem que reformatar, né? Tem que fazer a transformação ali dentro do Notion. Agora, né? Dessa vez aqui eu coloquei como dia, mês e ano, lá na configuração do mesclar com CSV, e aí sim ele deu certo porque eu troquei aqui direto. Então, você vê que, assim, é um processo chato pra cacete. Eu fiz todos os
testes aqui pra você ver, o único que dá resultado, né? Teve um dia que eu fiquei, horas com o meu cliente, né, em call pra fazer essa formatação aqui, porque realmente é muito chato e depende tanto da formatação que você tem aqui na sua planilha, então vai ser diferente no Google Sheets, aqui que eu tô usando, e no Excel também, e qualquer outra ferramenta de planilha que você estiver usando, vai depender da formatação que você usar aqui. Mas se você fizer do jeito que eu passei aqui, então é só voltar o vídeo e ver certinho, você consegue fazer do jeito certo, fechou? Então é isso. Aí quando você tiver tudo certo aqui, você vem e exclui os que deram errado, exclui esse aqui também, e exclui esse aqui também. Eu sempre vou te recomendar, se você for realmente começar a usar um CRM e já tiver que trazer a lista de leads pro CRM, não formata 100% corretamente igual você quer fazer, não faz filtros, não faz um monte de coisa, faz só o básico, faz só a estrutura que vai receber esses leads, igual eu fiz aqui, ó, eu coloquei o nome, e-mail, origem, telefone, e daqui pra cá deu errado, né? Então você viu que o valor deu errado, quando eu coloquei em número, aqui deu certo porque tá em texto, né? Mas depois eu vou mudar pra número, e aqui deu errado também a data, que é o que mais dá errado sempre, mas aí eu reformatei e deu certo. Então sempre faz só o básico, e quando você for realmente subir uma lista pra cá, direto, você pode até subir com importar. Você cria uma página, cria uma base de dados, e coloca só importar, e você vai subir direto já, e é mais provável de ele vir com a formatação certa já, e você não precisar fazer muita coisa, do que fazer isso aqui, tá? Então, recomendo você fazer só o padrão ali. Agora, eu vou vir aqui e formatar meus valores aqui, aí eu venho formatar em real, e aí já deu certo. Então, são os mesmos valores que eu tenho aqui na planilha. Então, 1.200, 877, 790, 550, mesma coisa que tá aqui, 1.200, 877, 790, 550, tudo mais. Então, agora sim, tá certo. Aí você vem aqui e muda esse aqui também, data de primeiro contato, valor serviço, coloco só o valor e pronto. Aí aqui agora é só você, já subiu a sua lista, né? Então é só você ir colocando as páginas aqui, adicionando mais páginas e ser feliz aí com o seu CRM. Agora, se você já quiser um CRM pronto, né, para você fazer essa subida de leads aí, esse download dos leads, você pode basicamente baixar esse CRM aqui que eu tenho de graça para você. Então você vai fazer a mesma coisa, ó, nossa, ele abriu aqui no navegador aqui, mas pode ser. Então você vai fazer a mesma coisa, você vai vir aqui em cima e mesclar com o CSV. Você vê que ele já tem o nome, telefone, e-mail, status, tem mais um monte de coisa, né? Então já tá meio que pré-configurado para você, mas claro que a data e os valores podem dar sempre problema, só que o que você vai fazer para garantir que não vai dar problema é transformar tudo em texto e depois você retransforma tudo no tipo de propriedade que você quer colocar, né? Então aqui você vê que tá telefone, né? Mas eu colocaria em texto. Esse aqui, primeiro contato, também faria do jeito que eu fiz lá, né? Colocar a data certa do formato certo que tá na planilha. Você precisa saber também esse formato. O e-mail também, mesma coisa. O status dá pra você colocar também em texto e depois transformar em status normal. E aí, enfim, você vai fazendo as configurações, né, internas ali da base de dados. E aí aqui, ó, eu também posso transformar, agora sim eu posso transformar em e-mail, se eu quiser, ou deixar só em texto mesmo. Você vai decidir qual que é o melhor pra você. Aqui em origem também, o legal é você colocar como selecionar, né? E aí ele vai já também transformar tudo em selecionar e você consegue reusar os que você colocou aqui. Então não precisa ser só texto, né? Você pode transformar em selecionar, dá pra transformar tranquilo depois que já tá aqui as coisas. E aqui no telefone também, mesma coisa, você consegue transformar em telefone depois que você já subiu. Até o teste 2 aqui veio também em telefone, né? Mas ele vai ficar assim. E não tem muitas opções do que você fazer com o telefone, né? Aqui na planilha tem mais opções, então você consegue vir aqui em formatar, e aí vem número, e aí você vem em telefone aqui embaixo, ó, ele já vem com o DDD do seu país, né? Da sua região, e vem com o código de área ali também, vem com algumas coisas, vem até com o nome do WhatsApp aqui também. Enfim, você vai ter algumas configurações aqui, mas aqui no Notion não vai ter tanta coisa, e você também tem que tomar cuidado para não clicar aqui em cima do número em si, porque ele já vai tentar abrir um aplicativo para você abrir e ligar para a pessoa, que é totalmente bizarro, e a mesma coisa com o e-mail aqui também, vai abrir essa janelinha aqui para você abrir o e-mail e mandar um e-mail para a pessoa diretamente. Então é isso. E aí essas páginas aqui dos clientes, elas viram páginas normais aqui no Notion, então você consegue colocar também qualquer texto aqui que você quiser, qualquer conteúdo, fazer a relação, né, com outras bases de dados também, e enfim, você já sabe o que fazer a partir daqui, né? Então eu espero que tenha ajudado. Se você ficou com mais alguma dúvida sobre lista de leads, sobre importar a lista de leads para uma base de dados, para um CRM, para alguma coisa, deixa nos comentários aí que eu vou tentar ajudar com o que eu conseguir, e aí talvez eu até junte tudo e faça um outro vídeo explicando também, que aqui eu quis mostrar só o básico mesmo que você vai fazer, a estrutura, né, como que você vai configurar a planilha depois para trazer pro Notion. Então é basicamente isso. Deixa o like se te ajudou em alguma coisa, se inscreve no canal para não perder nenhum outro vídeo, e é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, fica ligado aí que vai vir muita coisa nova no canal.